Alô, Olá, boa tarde. Estamos nos ouvindo? sim, com certeza. E aí, Viviane, tudo bem? Tudo bem? Vamos Tudo aí com. ótimo. Beleza, vamos falar com o povo um pouquinho desse assunto bom. Esse assunto bom, né? Uhum. Esse assunto que se tornou bom, né? Agora sim, mas não era um assunto bom, era um assunto que a gente estava fugindo dele. Entendi, entendi. Mas vai dar certo. Obrigado, viu, por aceitar Ah, aí já tá o dando certo. convite. Também é um prazer estar aqui falando contigo, né? E vamos lá. Vivi, me fala uma coisa, só para o pessoal, né, te conhecer. A gente não precisa falar nomes, nem valores, nada. Me fala o que você faz da vida, para o pessoal saber aqui como nos encontramos. Claro, com certeza. Bom, eu atuo há mais de 30 anos na indústria de saúde, tanto Big Pharma, né? Atuei mais de 20 anos e agora estou trabalhando com dispositivos cardíacos implantáveis. Eu atuo justamente, olha só que interessante, com financiamento em saúde. Trabalho com eu trabalho com quem paga a conta, né, desses procedimentos de alto custo e alta complexidade. Então, a gente trabalha numa área que se chama acesso ao mercado, que justamente faz essa ligação, né, entre as empresas, né, hoje eu trabalho especificamente numa empresa, que tem produtos de alta tecnologia para que elas tenham codificação de pagamento, né, para que elas sejam devidamente financiadas pelos pagadores, sejam eles operadoras de saúde, governo, a questão de pagamento por hospitais, etc. E nos encontramos por indicação de clientes seus, né, que foram muito bem atendidos e que a gente em conversas, né, de amigos, enfim, falando, putz, né, cada susto que dá nessas faturas de cartão, poxa, eu estou preocupada, eu gostaria de ter minha vida financeira um pouco mais controlada, né, ter um pouco mais, a coisa um pouquinho mais constante, mas está complicado. Eu não tenho um plano direito para aposentadoria, não tenho nada, enfim, né, além do oficial, além do que a gente já tem, né, de oficial de governo, de previdência privada, e estou preocupado. E aí me indicaram, fui indicado por clientes, e não foi um só. Sim. Não, que bom, né? E é bom que você tocou nesse ponto, porque você sabe que ontem até a gente estava falando sobre isso aqui no Instagram, né? As pessoas. É uma questão cultural, né? Essa questão do Brasil. As pessoas acostumaram a pagar a boleta do INSS ou descontar automático lá no Lerite e falar, bom, no final eu vou me aposentar, né? Uhum. E não é bem isso, não é bem assim, né? O Não é. INSS, ele não foi feito para trazer padrão de vida de ninguém, para ninguém, né? Ele foi feito para trazer subsistência. E Se olhe lá. e olhe lá, exatamente. Então, muitas vezes a pessoa sabe que tem algo errado ali, mas não deixa a vida correr, né? E me fala uma coisa, Vivi. Antes, né, tudo bem, que bom que você, né, você chegou através de clientes, isso é ótimo, né? Eu sempre agradeço, né, as pessoas que indicam, porque é assim que a gente cresce, né? Sim, com certeza. Mas fala um pouquinho como é que era essa sua vida antes da gente começar a aplicar o método, né? Antes da gente começar a trabalhar. Por que eu faço essa pergunta? Porque muitas vezes a pessoa chega até nós com uma dor, com uma necessidade, mas ela muitas vezes não entende que por trás tem um protocolo de trabalho que a gente está seguindo aqui, né? Ah, E é isso que eu queria entender. Como é que você se sentia antes de me conhecer, antes de a gente entrar, começar a trabalhar no método? me senti esgotada, na verdade, porque trabalhar nunca foi o problema, né? Trabalhar, sempre trabalhei bastante, né? Sempre obtive o resultado, um resultado legal do meu trabalho, só que não adianta só você ter um resultado legal, você fazer bastante, né, dinheiro. A questão são as escolhas. Isso até aí é uma coisa que já é muito batido, já muito se fala, não adianta o dinheiro que você faz, e sim como é que você aplica. Só que como começar? Né? Então eu estava com a minha vida financeira olhando muito a questão de curto prazo, o que que eu vou pagar essa semana, como é que eu vou conseguir fechar o mês, se eu vou conseguir fechar direito, ou como é que eu vou postergar isso, como é que eu postergo isso, eu vou parcelar essa compra um pouquinho mais no cartão, eu vou colocar aqui, e sem ter noção, porque você está no meio daquela bagunça e daquele furacão financeiro, e muitas vezes você não para olhar. E na verdade não é que você não sabe, tem muita coisa, às vezes até gratuita na internet, planilha que o pessoal dá, mas primeiramente não é uma abordagem, porque na verdade não é nem você olhar, é uma intervenção que muitas vezes você precisa. Você precisa dar um choque para você realmente parar e seguir e realmente fazer você olhar. E até porque muitas vezes você não quer olhar porque é dolorido.
Porque finanças tem um componente psicológico crítico e muito importante. E que, para mim, hoje, olhando lá atrás, eu vejo que esse era um dos pontos, que era o ponto psicológico, né? Não que você seja psicóloga, mas a partir do momento que a gente começou a colocar as contas de uma forma organizada, uma coisa na planilha, né? E você vai conduzindo, né? Vai indo com um jeitinho, né? Muito tranquilo, mas dá aquela doída, né? E você começa a olhar, olhando, por exemplo, quando você coloca aquilo num planejamento ou numa projeção e uma tendência, você vê que realmente é urgente você agir. Doendo muito, você precisa agir. Você não pode fugir. Sim, Então tava bem. acho que ficou mudo alguma coisa aí. Deve estar entrando ligação, né? Não, tava entrando uma Tudo ligação. bem, Já vou até pedir para a pessoa não ligar, né? tranquilo. Exatamente, era isso. Entendi. E me fala uma coisa, tem alguma história que você acha que vale a pena a gente comentar aqui? Antes da gente começar a trabalhar, que você viveu, você fala, meu, eu tenho que resolver isso, não aguento mais essa situação. Coisa que você lembra, assim. O mais que aconteceram acharam que tinham clonado meu cartão. É Direto, você achar que está mesmo? clonando seu cartão, porque você não entende como é que você chegou naquele nível de fatura. Nossa, Isso isso é era interessante. direto. Ou seja, Ligar no cartão, o fato de não ter o controle, né, te levava a pensar, falar, meu cartão só pode estar clonado, não é possível, certeza. né? Certeza que o cartão está clonado. Isso era uma das coisas. Você vê que você começa a se identificar com um meme assim de gente. Olha, o salário não chegou até o final do mês. Eu falei, gente, que deprê, que horror isso daí, gente. Não era para estar acontecendo isso, né? Você começa a se identificar com umas coisas assim bem ruins, né? Sim. Então, isso é algo assim, isso para dizer uma coisa bem light, né? Então, é isso, de ter que, eventualmente, num mês, você chegar, puxa vida, eu acho que eu vou ter que, talvez, esse mês, aí começa excepcionalmente, né? Vou ter que pegar e parcelar esse saldo aí que ficou do cartão, que é uma coisa que você nunca fez. Ou você começa a ver, por exemplo, que o seu score não é mais o mesmo. Então, ocorre uma deterioração e você fica, inclusive, chateado, né? Aí você se sente, muitas vezes pode se sentir desmoralizado e tudo mais, né? Então, e sem precisar, né, disso tudo. Então, você começa a entrar num padrão ruim, sem Não, precisar. e é interessante, porque eu sempre falo, essa questão da organização do fluxo de caixa, enfim, né, o processo todo que a gente trabalha no método, isso não tem a ver com o nível de renda, né? Isso tem a Não, ver com o que você falou agora há pouco, que é questão emocional, questão psicológica, né? O dinheiro é muito mais emocional do que sim, parece. sim. E a É pessoa muito ela pode, emocional. É é muito muito. emocional. Então a pessoa ela pode ganhar muito ou ganhar pouco, não importa o quanto ela ganha. Essa é a verdade. A sensação é sempre a mesma, né? É sempre a Sim. mesma. Sim, E e te desmoraliza até. Você fala, pô, eu trabalho, né? E aí, como é que eu vou fazer? E você começa a olhar e você cada vez. Então, por isso que tem que ter uma intervenção, porque como passa a ser um assunto ruim, você não quer olhar para isso, né? E quanto menos você olha para isso, pior vai ficando a sua situação financeira. E quanto pior vai ficando, menos você quer olhar para sim, isso. E vai ter uma bola de neve. E é uma coisa que progride para o mal e progride muito rápido se você não tiver uma intervenção. E fora a questão emocional que pode até afetar o seu relacionamento dentro de casa, né? Você fica angustiado. É normal, sim. né? Normal. Ou seja, por uma questão que não tem nada a ver com o relacionamento em si, né? Tem a ver com dinheiro. Essa instabilidade causa problemas no relacionamento, porque, né, a pessoa fica emocionalmente fragilizada, né? E até a questão de tomada de decisão, né? Por você ter um estado emocional cada vez mais alerta, muitas vezes você não toma boas decisões também, né? Porque você não sabe, ou planejamento futuro, você fica mais suscetível a. Peraí que ficou mudo. Bem, Você falou que você fica mais não, suscetível a... então, suscetível a essas modinhas, a essas coisas, né? Sim, Acontece na internet, sim. né? É, É isso. exatamente. Então, assim, Então vamos... tem que ligar. A pessoa está insistindo em ligar, eu já avisei que não. Então é isso, você fica mais suscetível a essas modas, a
essas coisas, esses cursos, essas coisas, e que é interessante você saber sobre isso, mas de fato não vão resolver, porque eu já tinha tentado outras coisas nesse sentido, mas não estava rolando. É mesmo? Isso Sim. para mim é novidade. Você tentou outros caminhos. Não, você tenta, por exemplo, olhar um Finclass, educação financeira, só que você não tem força para olhar, porque você não quer olhar. Você não quer olhar para isso. Na real, você não quer Sim, olhar. Até que alguém pega na tua mão, bota lá e fala, olha, se você continuar assim, o futuro não é tão legal, sim. né? Uma coisa que eu acho que talvez seja interessante, não sei se você lembra do dia que você teve contato com o valor que precisa ser acumulado para você ter uma renda passiva, que é um projeto de fato de aposentadoria de independência financeira, Sim, sim. É na né? minha idade, né? Porque isso que também é interessante, né? Porque isso pode mudar de acordo com a idade. Quando eu comecei, tem o quê? Uns 2, 3 anos, eu tava lá com os meus 45 anos, né? E já era para estar numa situação talvez melhor, né? Enfim, e me sentia culpada e não sei o quê. Quando você me mostrou o valor que precisava, eu falei, gente, é desafiador, né? Sim, Possível, porém bem desafiador. E eu não me via chegando nesse lugar, né, no meu momento atual. Realmente eu não me via, né? Mas aí você foi falando, olha, vamos fazendo, é possível, vamos fazendo passo a passo, fazer umas trocas, e que vai muito além da questão do cafezinho, né? É de sim, você olhar é, alternativas que podem ser possíveis, né? Então, por exemplo, uma coisa boba, plano de celular. Eu vi que eu tinha um plano de celular que era muito caro e que eu não usava esse plano todo, e aí falei, não, deixa eu ir atrás. Fui tão atrás que acabei até fazendo uma dica reversa, né? Consegui achar um plano melhor até do que aquele que você tinha me indicado. E acabei sim, mudando todos os meus telefones, indiquei para a família, e sem perder nenhuma qualidade. Muito pelo contrário, né? Tendo mais controle, né? sim. Enfim, então, mas eu fiquei achando que era impossível. Não, e esse é também outro ponto interessante que eu acho. As pessoas, às vezes, realmente elas têm esse medo de encarar a questão, né, financeira, sabe, fala, puxa, meu caminho não tá bom, mas muitas vezes não tem coragem, né, de encarar. Porém, porém, depois que você encarou, você fala, não, legal, vamos resolver isso. A gente começou a aplicar, né, o método, e a gente tem várias descobertas. E uma coisa, né, claro, não dá para falar tudo aqui, mas uma coisa que a gente faz, a gente faz as coisas por partes, né? Sim. Você já sabe, é sempre por partes. Porque, sabe tem um ditado popular que diz como é que você come um elefante, né? Ah, Como é que você sim. come um elefante? Você come ele por partes. O pessoal fala, é impossível comer um elefante. Não, não é impossível comer um elefante. Se você ir comendo por parte, você vai, um dia você termina de comer, Sim. né? Então é mais ou menos isso. Esse processo de fazer por partes, eu acredito que ele tenha te ajudado também a poder avançar, né, com esse processo e, de fato, ter essa evolução, né? Sim, sim, sim. Essa aí foi, assim, acho que primeiro foi olhar. Olhar e olhar sem julgamento, né? Porque a gente mesmo já se julga. E eu não queria olhar, a gente não quer ver a situação, né? Sim, Então, quando você me mostrou a primeira vez, eu falei, nossa. E foi difícil, né? Nem pro marido mostrei nada. Eu falei, nossa. Eu fazia essas conversas, essas reuniões com o local onde eu ficava fechado, tá? Quando eu fazia de casa, eu fechava a porta porque eu preferia que não. Eu tinha vergonha da. Se eu tinha vergonha eu comigo mesmo, imagina para os outros verem, né? E a claro. gente tá falando de marido, né? Então Sim, não dá. É muito chato isso. sim, Então tinha muita vergonha. E aí começamos a ver, né? Os primeiros meses foram mais difíceis, né? Porque são decisões mais complicadas. É você olhar no banco, ver o que você vai cortar, né? De fato. Depois tem a outra parte, né? Passo a passo, assim que você vai vendo a projeção do que vai acontecer, fala, putz, desse jeito realmente não vai dar. E olhar também para outros pontos importantes. Então, por exemplo, aquele passo a passo. Ah, nós temos que olhar a parte de seguro. Vocês têm seguro? Onde que você quer investir? Ah, não, então vamos olhar. Eu tenho um pessoal que te ajuda com seguros. Então a gente viu, eu já tinha um seguro, a gente conseguiu reduzir. Eu lembro que reduzir substancialmente, acho que era quase 35%, 40% do valor, sem perder a qualidade, né? E isso foi um ponto. Ah, eu não sei quando é que eu vou me aposentar. Ah, eu tenho um pessoal aqui, né, que é específico para previdência. Se você quiser fazer, fica na tua escolha. Você faz. Ah, vamos ver. Então você faz um estudo previdenciário para saber também essa outra conta de chegada, né? Vou chegar, não vou chegar, o que que é real, o que que é lenda, porque a gente não olha, né? sim, Aí teve a parte também dessas coisas que você vê na internet. Ah, então olha, todo mundo está fazendo holding familiar. Será que isso é para mim? Não sei se isso é para mim, não sei. Olha,
Se você quiser fazer, tem esse estudo que a gente pode fazer. Ah, vimos aqui esse estudo de holding. Não é uma alternativa. Aí tem uma outra coisa que aparece na internet. Ah, olha, vamos dolarizar e vai ter. E apareceu muita coisa esse ano, né? Então, foi Sim, Drex, foi monitoramento de PIX, foi. sim, Ah, agora é holding, agora é tributação. Então, essa questão também que tem esses outros ganhos, né, em paralelo, que é você poder contar, né, no grupo de WhatsApp ou quando você precisa uma fonte confiável, que conhece já o seu histórico financeiro, sua estrutura financeira, sua estrutura de gasto, seus objetivos, e vai te dizer, olha, isso aqui realmente vai te impactar. Não, isso aqui você pode ficar tranquilo que isso aqui não vai te impactar. Olha, ou não, isso aqui pode te impactar no futuro, mas a gente precisa então fazer um planejamento de médio e longo prazo para que isso não vá te impactar no futuro. Então aí quando a gente marca as nossas conversas periódicas, ou se precisar a gente adianta, isso já entra. Então, essa que é a diferença. Isso já entra, é uma coisa que fala, puta, como é que eu vou saber que eu vou fazer isso? Aí eu fixo o meu tempo em fazer dinheiro, fazer renda, e não em sim, olhar isso que eu também não sou especialista, no caso. sim. Ou seja, é, antes você tinha uma preocupação, você tinha que se preocupar, né? Agora você se preocupa em ganhar seu dinheiro porque você sabe que o assunto está encaminhado, né? Tá E aí encaminhado. E se a eu gente tem tiver que alguma ter. dúvida, eu já pergunto lá. Eu pergunto lá no grupo, né? Que tem você e tem o pessoal da sua estrutura aí de apoio, que também já conhece, né? Já está orientado. E depois a coisa flui, né? Obviamente que isso demora, né? Não é da noite pro dia, né? Sim. Obviamente, né? Mas, Mas me fala uma mas coisa, você precisa, vê, né? assim, hoje, vamos pensar assim, eu entendi que você ficava, né, angustiada, tem todo aquele processo antes da gente começar a trabalhar. Mas hoje, assim, qual que seria o seu sentimento? Eu falo sentimento, porque como o dinheiro é uma questão, mais uma vez, né, emocional, as pessoas, elas pensam realmente com o coração, entende? Sim. Então, como é que você se sente hoje? Você fala, olha, como é que tá sendo a minha sensação hoje, depois que começou a trabalhar com esse processo? Ah, é uma sensação de mais paz, né? A gente se sente mais com paz, a gente se sente é, até com uma autoestima melhor. Você já sabe para onde você vai direcionar o recurso, né? Que inclusive até reverteu, né? Tiveram umas últimas vezes que a gente conversou que falou assim, "Não, eu queria pôr aqui, né? Tal, né? A gente começa a ter ideias, a gente começa a gostar Sim, e, e abrir, porque antes eu não abria minha conta todo dia, eu não gostava de abrir minha conta todo dia. Hoje eu gosto de abrir. Hoje eu gosto de abrir uma, duas vezes por dia. Eu gosto de direcionar. A gente começa a fazer planos. A gente começa a ter um pouquinho mais de paz, né? Para pensar no que você. É uma cura, né? Na verdade, começa a querer estudar mais sobre isso, a ver um futuro, né? Porque antes eu não estava vendo, eu falei assim, putz, qual que vai ser a saída para essa sim, para essa situação, né? Então, você não consegue ver. E começa a automatizar também as coisas, né? Então, a questão, todos os gurus falam, não, tem que se pagar primeiro. Não, mas como é que você vai se pagar primeiro se eu nem sei para é, onde ele vai, né? Porque ele não fica aqui. O dinheiro ele passa, ele diz oi e ele vai embora. Então, você começa a automatizar sim, as coisas, automatizar a aplicação. Quando você começa a investir o dinheiro e ter o rendimento, ele já não vai para minha conta, ele já vai automatizado. Então, o sistema ele começa a se retroalimentar, né, de um outro sim. jeito diferente, né? E é isso, né? Então, eu tenho uma sensação hoje de paz, né? E começa a ver alternativas até de você. Eu gosto bastante de viajar. Então, você já começa a Sim. ter um planejamento e fazer um rendimento dele. Ah, eu vou converter isso daqui numa conta global, por exemplo. Eu deixo ele rendendo. E eu só desço esse dinheiro quando eu vou precisar usar. Você começa a entender que se você fizer esse planejamento, você paga menos de IOF. E começa a se retroalimentar, e às vezes até o rendimento daquilo começa a pagar uma outra viagem, por exemplo. Né? Então é isso. Continuando, né? E uma coisa, só para a gente poder também finalizar, que eu acho que foi, já foi muito tempo, né? Mas eu quero te perguntar algumas coisas. Teve alguma coisa que você hoje já realizou depois que a gente começou a trabalhar na aplicação do método?
Como você fala, eu fiz. Sim, com certeza. Então hoje a gente já tem uma a reserva de emergência. A questão, por exemplo, até do planejamento, né, das viagens familiares. Então a gente fez tudo diferente. Então hoje primeiro eu invisto para ter o recurso para depois ir. E não, então eu geralmente eu tô pagando eu tô pagando antes, né? Essa, essas viagens, esses investimentos, essas coisas, né? E é isso, e a ampliação de investimento e dizer que a gente hoje, com esse planejamento, chegou no final do ano, ahn, com um resultado que eu jamais imaginei que eu pudesse chegar esse ano, né? Porque começa muito difícil, mas de Olha que legal. repente, né, você organiza e vai tendo, né, uma hora começa, o esforço começa a se pagar, né? E não foi fácil, não é milagroso, não é fácil, mas é muito possível. E você tem que ter a pessoa certa para te ajudar a conduzir, né? Porque é muita coisa e tem que ser constante. E sozinho realmente é difícil porque você não quer olhar para isso. E mesmo com a ajuda no começo, primeiro ano, primeiro parte do segundo ano, não é que a coisa, né? Porque você precisa fazer, precisa aplicar, né? O método, se você não aplicar, a coisa não vai rolar, né? Da sua parte também. Sim, Então é importante para não deixar de existir. Mais uma hora vai ter um resultado pequenininho, pequenininho, e a coisa vai se encaminhando. É isso maravilha. que eu pude realizar. E é possível, aos poucos os planos vão mudando, os objetivos vão mudando, né? Então, o objetivo desse ano vai ser totalmente diferente do objetivo do ano que vem. Então, era nesse sentido mesmo, né? E vendo outras possibilidades Legal. ali sempre. Muito bom. E aí a pergunta que eu estou querendo fazer antes de entrar, de tentar esse problema é o seguinte: então hoje você considera que você conseguiu construir o seu projeto de dependência financeira e aposentadoria, certo? Sim, consegui. Agora é trabalhar para que ele seja Pode possível, trabalhar. né? Não tem Perfeito. milagre, né? É Nessa isso. parte não tem milagre. Tem que ir pondo o dinheiro lá, né? Isso, exatamente. Mas agora a gente tem o caminho, né? Acho que isso que é importante. Exatamente, Tá bom? exatamente. E eu quero agradecer pelo seu tempo, né? Pelo seu depoimento, que, puxa, maravilhoso. Ah, que É possa bacana ajudar quando alguém outras fala, né? pessoas, né? Assim, isso, e é isso que eu ia perguntar. Que recado que você daria para quem ainda não começou a trilhar esse caminho? Faça isso urgente. Por mais que você pense que a sua situação não tem saída, é muito importante você olhar para isso, porque quanto menos você olhar, pior vai ficar. Então, encare isso de frente e não perca a oportunidade, porque o tempo vai passar de qualquer forma, né? Então, use o seu tempo o melhor possível, porque nessa questão financeira, além das questões emocionais, outra questão que é a questão chave é o tempo. E vamos fazer com que o tempo, a gente sempre fala, o tempo é ruim, não, o tempo está a nosso favor, desde que a gente tenha a estratégia certa, né? Então, Perfeito. não, isso aí não é para mim, isso é só para quem né, tem muita grana e não sei o quê. E não, você pode estar quebrado e você precisa de alguém que tire você do buraco, né? E você tem que sair, porque não adianta você trabalhar e você seguir na corrida dos ratos. Então, saia da corrida dos ratos, né? Porque senão o tempo vai passar, você vai chegar na sua aposentadoria e aí você vai olhar para trás e falar, putz, eu não fiz, né? E depender de aposentadoria, se é que um dia a gente vai conseguir, digo, se aposentar pelas questões oficiais, né? Sim, Esquece, a gente nem conta com isso, né? Mas é você ter controle do seu futuro, né? Você ter as rédeas, né? sim. E também, não só se você estiver numa questão de emergência financeira, de um caos financeiro. No meu caso era mais caos, era um caos financeiro que eu estava vivendo, mas principalmente para te ajudar a navegar. Está acontecendo muita coisa, em especial aqui no Brasil. Então é muito importante você ter alguém para te ajudar a pilotar a tua vida financeira, porque é muita gente falando muita coisa, informação tem demais. E alguém que pelo menos conheça a sua situação, né? Porque dar pitaco todo mundo dá, né? Agora, dar pitaco, você olhar e te fazer. Pitaco não, é uma recomendação. Recomendação é diferente. É quando alguém conhece o seu status financeiro e como está a situação e aonde você quer chegar, e diante do que a gente está vivendo hoje, é quem pode te recomendar. Então, eu recomendo fortemente, ainda mais nesse ano. E para 2026, essencial, porque vai ter muita flutuação. E é muito ruim. Para quem não está planejado, é ruim. Para quem está com investimento, agora eu posso até falar, né? A flutuação, a volatilidade é boa. Você ganha com isso, né? Então, você
é outra pessoa, é outra coisa. Então, quem tem a agradecer realmente sou eu aí pela paciência, pelo não julgamento, porque o começo foi muito difícil para mim, principalmente. Tinham sessões que não eram planejamentos financeiros, eram terapêuticos, né? Mas terapêuticos com plano, né? Porque você Claro. terapia sem plano e sem uma ação é morta também. Então era isso, é só agradecer e cuida da vida financeira, pessoal. É isso que eu recomendo para vocês. Façam isso. Que bom, Independente Giovanni. da renda, Obrigado, né? façam isso. É isso aí. Obrigado mais uma vez, né? E você que assistiu até aqui, né? Você tá vendo que tem um banner aí. No dia, na segunda-feira, dia 20, às 8 horas da noite, eu vou fazer uma aula onde eu vou falar um pouco mais desse método, né? Para que você possa, de fato, construir sua aposentadoria e sua independência financeira, mesmo que seja do zero, ou mesmo que você já tenha algum dinheiro, não importa. Mas esse método eu vou te apresentar na segunda-feira e quero te convidar. Vai ser uma aula online e gratuita e eu te espero lá, tá bom? Aqui no Instagram vai ter o link de inscrição, é só você clicar e entrar. Vivi, obrigado. Obrigada eu aí Falamos pela então. oportunidade. Sei lá, tchau, tchau.